Dá um aplauso bem forte a Jesus. Bênção, bênção, bênção. Vamos descer a escada, criançada. Linda e maravilhosa. Vem cá, Maurício. Em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do Maurício. Pai, nós queremos abençoar o Maurício. Deus, que nessa manhã o Senhor fale ao coração dele, por ele a nós, a cada um de nós que estamos aqui. Encontre em nós ouvidos para ouvir a tua voz, um coração para recebê-la. Em o nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ministre em cada um de nós nessa manhã, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém, igreja. Amém, igreja. Glória a Deus, está todo mundo vivo aí. Parafrasear o pastor Paulo, né? Todo mundo vivo aí. Amém, glória a Deus. Que tempo, né, a gente está tendo. E uma responsabilidade muito grande de estar trazendo uma palavra de fechamento nesse mês, onde fala no servir. E eu me identifico muito com esse tema de servir, porque é algo que Deus impregnou no meu coração. Servir além das minhas forças, das minhas vontades, das minhas expectativas, porque eu sirvo ao Senhor, a Ele seja dado o meu melhor, assim como o Arlen orou aqui nesse momento. Que nós possamos agora nesse minuto, eu peço agora que nós façamos um exercício, todos nós como igreja juntos. Senhor, nos livra dos incômodos, nos livra, Pai amado, de tudo aquilo que nos prende. Nós como igreja do Senhor temos que buscar mais a Tua palavra, e esse é um tempo preparado pelo Senhor para um mover profético nesse lugar. Algo tem acontecido nessa igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está trazendo neste lugar. É algo novo, é algo diferente, é algo latente. Por isso, Pai amado, aguça, Pai amado, o nosso espírito, Pai amado. Alarga agora, Pai amado, a nossa vontade. Que esqueçamos do tempo. Em nome de Jesus, o tempo não limita um servo do Senhor, porque quando nós entramos na sua presença e dizemos, este é o melhor lugar, nada pode nos tirar deste lugar, a não ser o Senhor e a tua vontade. Por isso agora, Pai amado, expulsa todo aquele que já vem preso ao tempo. O tempo tem prendido a igreja do Senhor, e nós estamos sendo livres disso agora, porque como o pastor Elton já falou aqui, quando ele foi ministrar na China, horas e horas pessoas estavam ali querendo no Senhor, e nós que temos a liberdade, travamos o agir de Deus. Como igreja do Senhor, nós tomamos posse novamente do tempo, porque o tempo te pertence, Deus. Em nome de Jesus. Sabe, se a gente pudesse falar como a gente fala para os teens. Tia Simone está esperando lá os teens. Aquele que não pegou, como foi falado aqui pela Esther, como o pastor Carlos orou. Dos teens, das crianças, dos pequenos, nós podemos cobrar deles que tem. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Tem um relatório para eles fazer do culto. Eles têm que nos entregar aos professores um relatório, e eles fazem. Agora muitos já vêm aqui com expectativas de ir embora. Misericórdia. Que Deus nos livre disso. Era para todo mundo com a caneta, anotando o que tem sido falado aqui. Desde o início da campanha, quando o pastor Horácio, o William veio ministrar por todas as palavras. Domingo passado o pastor Carlos nos adentrou no ambiente profético do Senhor, onde foi nos mostrado que nós servimos a um Deus de promessa. Quem quer promessa? Quem tem promessa? Aleluia! Então você está nessa casa, neste lugar. Aqueles teens que não pegaram o relatório, a tia Simone está entregando lá atrás. Pegue relatório, eles fazem, viu, pastor? E é uma benção, viu? O que está saindo dessa geração é algo diferente, como a Esther falou. E dando continuidade no tema que foi nos posto, a palavra de hoje é servir, servos, cumprindo o propósito do Pai. Eu vou ler alguns versículos que eu gosto de ser mais dinâmico. Vai ser tudo na NVI, viu, quem tiver aí. Vai passando aqui, você vai acompanhando comigo, acompanhe. Se prenda ao que está sendo ministrado, não a pessoa, mas ao que está sendo ministrado aqui em nome de Jesus. Abram comigo o texto de Deuteronômio 6:5.
Se esse texto ficar latente no seu coração, já valeu toda a ministração em nome de Jesus. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame ao seu Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, em nome de Jesus. Servir ao Senhor de todo o coração sempre será e foi o plano perfeito de Deus. Mas será que nós temos entendido a dimensão desse pequeno versículo? Não, mandamento. Se a gente buscar na palavra, isso é um mandamento, tá, gente? E quando é mandamento, fala que veio direto do Pai. E olha que ele fala: ame de todo coração. Entender esse versículo nos direciona na nossa vida cristã, na nossa vida secular, no nosso desempenhar da obra do Senhor em nós. Muitas vezes nós nos entendemos ou não temos deixado o Senhor agir da forma que Ele tem agido nas nossas vidas e mostrar a revelação que esse pequeno mandamento tem para nós. E usamos até da própria palavra para justificar os nossos erros ou a nossa falta de comprometimento com aquilo que é de Deus. Não tenha sobre mim nenhum cuidado, pois teu, somente teu é o trabalho, é do Senhor o trabalho. Vinde a mim todos os que estão cansados, está todo mundo cansado, eu vos aliviarei. Isso tem gerado no povo de Deus uma preguiça espiritual, uma paralisia. Há algum tempo atrás o Dudu trouxe uma palavra maravilhosa sobre procrastinação. Escute o que está sendo falado, ministrado. Se movimente, ação. Preguiça não é sinônimo de servo. Servo é forte, valente, corajoso. E servo faz em tudo a vontade de quem o enviou. Você se sente parte, pertencente de um propósito maior? Queria que a pastora Beth estivesse aqui hoje para nos ilustrar sobre isso. Um dia, em nome de Jesus, ela vai falar sobre isso. Se sentir pertencente. Nós estamos passando um tempo onde ninguém sente pertencente a nada. Olha só o que a Esther acabou de falar aqui. Uma igreja preparada, um ambiente, pessoas a semana inteira preparando esse local para você. Pastores que vão, buscam, correm, líderes. Você é eleito do Pai. E se você não acredita nas pessoas que estão falando, olha o que a palavra de Deus te fala. 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo do nosso Deus, para anunciar, servir as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Desculpa, 1 Pedro. Nós somos sacerdote real. O Senhor nos escolheu. Se você antes não se sentia escolhido, aqui a palavra de Deus te falando para você. Você é escolhido. O Senhor te gerou antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. E Ele já escolheu. Por acaso o Senhor Ele errou em nos escolher? Essa pergunta ficava no meu coração. Senhor, eu erro tanto, eu faço tanta coisa errada, mas será que o Senhor errou em me escolher? Mas buscando em Deus, buscando cada dia mais, orando, eu entendi que muitas vezes somos nós que frustramos os planos de Deus em nós. Nós não temos deixado que o Senhor faça o que Ele quer fazer em nós. E servir é uma das maiores, se não a maior, expectativa que o Senhor tem de nós. Você não pode vir aqui hoje na igreja, sentar, bater seu ponto e ir embora
sem ter feito aquilo que o Senhor escolheu e designou você a fazer. É engraçado, se fosse num trabalho secular ou no nosso trabalho natural, a gente serve com empenho. Se o nosso chefe chegar e falar para nós, pega aquela caixa que pega 70 quilos, você não tem força, mas você vai lá pegar, porque ele está te mandando você pegar. Agora, quando o nosso Senhor, bom, poderoso, maravilhoso, generoso, fiel, justo, vem e fala para você: sirva-me. Faz um pouco mais. Abra o seu coração. Eu quero depositar expectativas em você. Por que nós temos dificuldade de aceitar? E quando vem uma pessoa até fora dos propósitos, o Senhor nos dá uma ordem e a gente cumpre. O texto de Hebreus, capítulo 10, verso 35 ao 39... nos fala, Hebreus 10, do 35 ao 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Propósito, galardão. Vocês precisam perseverar de que modo? Quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demora, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Você recebe salvação? Hoje em dia é falado de tanta coisa, tanta bênção, mas a gente esquece de falar da salvação, que é o maior prêmio que nós temos no Senhor. A salvação, a vida eterna, viver com Cristo. Nós estamos colocando nossas expectativas em algo material e esquecendo que a bênção maior é futura. E um servo, quando serve ao seu Senhor, ele serve futuro, olhando para aquilo que o mestre colocou. Mas nesse tempo, sabe, a gente tem sofrido ataques maciços de Satanás. E muitos de nós têm perdido ou deixou de ter a visão profética do Senhor. Maurício, por que você fala isso? Olha do seu lado, irmão. Se tem uma cadeira vazia, foi alguém por algum instante deixou de olhar o Senhor como alvo principal. Ah, tem trabalho? Todo mundo trabalha aqui. Tem criança? Muitas pessoas têm criança aqui. Tem dificuldade? Muitos têm dificuldade. Mas vocês venceram. Vocês escolheram o melhor lugar, que é na casa do Senhor, recebendo um maná fresco de Deus, para continuar a batalha lá fora. Não deixaram que Satanás e seus ataques te impedissem de vir no melhor lugar, servir ao Senhor. Por que você fala isso, Maurício? Deixa eu falar para vocês. E eu não estou aqui para me gabar de nada. Quantas noites eu já vim aqui virado. Minha esposa está aqui, minha filha. Quantos dias eu já servi meus discípulos? 2, 3 noites. E não deixei de vir assumir meu compromisso com Deus. Porque quando a gente está lá no emprego, a gente fala: como eu queria estar na igreja, ter um tempo servindo ao Senhor. E quando a gente tem a oportunidade, a gente não vem. Faça mais. Servir mais. Está faltando algo a mais de nós. Está faltando uma entrega irrestrita de nós. Porque muitas vezes nós deixamos de olhar para aquilo que nos norteia, para aquilo que nos dá direção, para aquilo que nos mostra o foco do servir ao Senhor, do que o Senhor quer de nós. E aonde nós vemos isso, Maurício? Onde nós encontramos isso? Na palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 9, verso 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, servir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. 24.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, salvará. De novo, salvação. E olha só o que ele fala no 23. Acompanhar, seguir, se entregar, tome diariamente a sua cruz. Este é o melhor conceito, é a melhor direção, é onde a nossa visão espiritual tem que estar pautada. A cruz de Cristo. A cruz nos revela o Filho, já não mais escravos, agora filhos. A cruz nos revela propósito, e Ele cumprirá os seus propósitos. Está consumado. Esse vai ser um dia maravilhoso, quando o Senhor chegar e falar para mim e para você: está consumado, Maurício. Obrigado, servo fiel. A cruz revela Jesus Cristo, o servo de Deus. Serviu até a morte, e morte de cruz. Nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que entregar todas as coisas a Jesus. Ele é o maior balizador, é o que nos orienta como servos. Não tem homem algum aqui que poderá te ensinar o que é servir. Servir é olhar para Jesus Cristo. Ele serviu em todas as coisas. Não tem uma ressalva sobre ele. O Maurício erra. Às vezes algum pastor que está aqui vai errar. Mas Jesus Cristo não erra. Nós pregamos a Jesus Cristo, nós não pregamos a homens. Fica colocando as expectativas em homens que poderão te frustrar um dia. Nós somos corruptíveis, aqui é carne e osso. Fica esperando que o pastor Carlinhos veste uma capa de super-herói. Ele não é, ele é um homem. Ele faz tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante dele. Às vezes não vai ser aquilo que é a sua expectativa, mas Deus tem direcionado a vida dele. Os outros pastores, o filho amou o pai com todas as forças, com todo o coração, porque o filho entendia que o pai tinha algo a mais. Você tem que entender que a razão de você estar aqui é para algo a mais. Não é para sentar nessa cadeira e ir embora da mesma maneira. Algo tem que mexer, tremor, tem que causar angústia para você. O não vir na igreja, o faltar na célula, o deixar de ir no hospital visitar o doente, tem que tremer, você tem que chorar. Ô irmão, vai lá em casa me visitar. Hoje eu não posso, eu tenho um outro compromisso. Deixou de cumprir a vontade do Senhor. Visitai os oprimidos. A nossa vontade falou mais alto. O meu cômodo, sofá. Como falar de servir, se coloca uma televisão na minha frente que me trava de eu ir lá visitar o irmão, que aquele dia precisava apenas de um abraço. O casamento dele estava por um fio, e Deus te impulsionou. Ele viu em você uma pessoa de Deus. Ô irmão, vem aqui, me visita. Entenda, você foi chamado para um propósito. Revista-se agora do Espírito Santo e seja um enviado de Deus. Livro de Lucas, capítulo 4, verso 16, a partir do 16. Lucas 4, a partir do verso 16. Jesus voltou para... Vou ler ali. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, igreja, como era o seu costume, e levantou-se para ler a Bíblia. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e ele desenrolou e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar, ser servo, anunciar aos pobres as boas novas.
Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu ao assistente na sinagoga. Todos tinham olhos fitos nele, porque ele não era homem. Ele estava revestido do Espírito Santo, e ele começou a lhes dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Só ele tinha poder para falar isso. Só ele tinha poder de falar que se cumpriu. Porque se você for ler no livro de Apocalipse, ele é o digno de abrir o livro. Jesus tem um propósito, tinha um propósito e tem: servir a Deus em todas as coisas, pois o Filho entende os propósitos do Pai. Isso aqui, gente, estava até falando com o pastor Elton. Gente, salva aqui. Como o pastor Elton prega quando ele fala do dom. A boca dele enche, o semblante dele muda. Pastor, desde que eu estou aqui, o senhor está 100%. Suas palavras vêm agora de um lugar de conhecimento, de filho e pai. Pastor Carlos está um vovô babão, porque é o resultado, é a geração dele se estendendo. Jesus via nós como geração, como extensão do propósito de Deus. Eu estou em casa à noite, eu chego à noite, eu tenho costume de tomar água com gás. E pode ser, pastor, meia-noite, eu tomo uma aguinha com gás. Peguei costume agora, do pastor Elton. Aí eu abro a garrafa, ela pode estar mamando a Sara. A hora que eu abro a garrafa, ela vem. Dá. E agora ela já está começando a apontar para a água com gás. E se eu chego à noite, chego no cantinho do sofá, eu acho que ela já sabe. Ela já fica pertinho, esperando, só olhando assim. Na hora que ela faz aquele barulho, ela já... É intimidade, relacionamento. O pai conhece o filho, e o filho conhece os propósitos do pai. Porque Deus, em sua imensa glória, revela aos seus. Se você não acredita nisso, não precisa nem abrir, irmão. Texto bíblico de Salmos 24:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Está temendo o Senhor aí, irmão? Ele vai te revelar então. Está aqui, ó. Está tendo temor ao Senhor? E fala assim ali em Amós 3:7: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar aos seus planos aos seus servos, os profetas. Você tem cara de profeta aí, amor? Tem? Está revelando, né, Miguel? Profeta, né, Arley? Nós deixamos de cumprir as profecias do Senhor, porque Ele acredita que nós somos profetas, mas nós muitas vezes não estamos confiando que nós somos vasos de honra do Senhor. Nós deixamos de cumprir. Em intimidade, Jesus conhece a Deus porque é íntimo. O servo é íntimo do Pai. E quando Deus viu em Jesus a maior honra, e entregou a Ele todo o poder, e a Ele é ministrado, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai através do Maurício na célula. Ninguém vai ao Pai através do Dudu na célula. Ninguém vai ao Pai através do Jorge. As pessoas vão ao Pai através de Jesus. Nós somos só instrumentos, servos que condicionam as suas vidas, suas casas, o seu tempo para mostrar Jesus às pessoas. E o Espírito Santo, como a Lohane falou, faz todo o restante.
A constituição de uma vida de servo de excelência, ou da excelência no servir, passa por um versículo-chave na palavra do Senhor. Coloca aí para nós, Colossenses 2, do 1 ao 4. Eu vou ler aqui nessa versão minha aqui, tá? Aqui não, no tablet. Quero que vocês saibam quanto estou lutando. Você lembra lá atrás que nós lemos, vinde a mim os sobrecarregados? Fala de alguém que está lutando. Fala de alguém que está numa guerra. Fala de alguém que precisa ser restaurada as forças. Vinde a mim, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Esse é o método, essa é a fórmula. Cristo. Não há nada que possa fazer você ser servo melhor do que Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, do conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmando a fé como foram ensinados, transbordando em gratidão. Irmãos, Paulo está dizendo aqui para nós, de forma clara e simples: Cristo, conheça a Jesus de todo o seu coração, e Ele mudará a sua vida. E no final, no 7, ele fala, transbordando de gratidão. É triste falar isso, é muito triste, me perdoa até pastor Carlos falar isso, mas muitas pessoas, gente, têm servindo a Deus da pior maneira possível. Isso aqui é um jugo, é um peso. Vir à igreja tem se tornado algo pesado, algo que está difícil. E Paulo fala para a gente servir com gratidão, alegria, desenvoltura. Se a gente soltar as crianças aqui, a Esther falou a melhor coisa aqui hoje. Se soltar as crianças aqui, o pastor Elton vem aqui, quando ele está e fala, vem as crianças com alegria aqui. Elas enchem isso aqui com alegria, porque elas têm humildade, ingênua, e nós falamos que Jesus salva, elas acreditam de todo o coração que Jesus salva, mas nós que já estamos 5, 10, 20, 15 anos na fé, já deixamos às vezes de acreditar que Jesus salva, já estamos dando ouvido a alguns argumentos do mundo, filosofias já têm roubado a nossa fé do servir e olhar para coisas do mundo. Maurício, como você fala isso? Nós temos exemplos claros na Bíblia. Lê, meu irmão. Geazi estava com o profeta, andava com o homem, um dos maiores homens de Deus que pisou nessa terra, via fazer milagres, mas não tinha visão de Deus, não tinha sido revelado a ele os propósitos do Senhor. Demas andou com Paulo, mas amou mais o mundo e deixou de servir ao Senhor. Judas andou com Jesus, caminhou com Jesus e não acreditou que Jesus era o Rei dos Reis. Lembra do joio e trigo? Pode até crescer junto. Irmão, eu quero aqui agora, em nome de Jesus, destruir
tudo aquilo que foi lançado na sua vida que impede você de crescer no Senhor, não há aqui joio, nós somos todos trigos. O Senhor vai fazer uma colheita profética nesse lugar. Afaste agora, Pai amado, em nome de Jesus, aquilo que tem impedido os meus irmãos de serem trigo no Senhor, porque o trigo cresce junto com o joio. O joio não entende que muitas vezes a vara e o cajado são para nos direcionar, são para nos tratar, nos trazer direção. Como servos, nós temos que entender que o nosso Senhor quer algo maior de nós. Se nós estamos na empresa, o Dudu como empresário, ou qualquer empresário aqui, Chiquinho que é um líder, se ele dá uma ordem para a pessoa, ele sabe qual que é o significado daquela ordem, porque ele tem que prestar contas. Mas é para tratar, para direcionar, para arrumar, para que a empresa tenha direção correta. Aí na igreja o Senhor levanta homens e mulheres para nos direcionar às vezes, para nos tratar, nos mostrar com amor e carinho os caminhos do Senhor. E como servos, como o pastor falou semana passada, que tem fidelidade com o Senhor, nós deixamos de ouvir. E lá em Mateus 16, 13, 17, já está finalizando, irmãos. O Senhor nos fala: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou quem dizes que eu sou? Eles perguntaram: alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Essa é a pergunta que o Senhor faz essa noite, essa manhã para todos nós. E você? Quem você fala que eu sou? Guarda esse versículo no coração, meu irmão. Jesus perguntou para você: quem você diz que eu sou? Simão, Pedro, um pecador, como o Elton falou, o Elton gosta muito de usar ele, um pecador como nós, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: feliz é você, Simão Pedro, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Hoje o Senhor vai começar a revelar a algumas pessoas aqui os propósitos dele para a sua vida, a direção dele no servir na casa do Senhor e na obra do Senhor. Sabe, não há forma secreta, não há nada aqui, não adianta pegar um currículo gigantesco. Sabe por quê? Se você for ler lá em Lucas, ele chegou no barco, ele chegou no seu trabalho lá, Tiago, e falou assim para você: ó, larga tudo e segue-me. Ele não falou nada, ele não fez um discurso gigantesco, ele não precisou disso tudo aqui. Ele chegou lá no meio deles e falou assim: ó, larga tudo e segue-me. Gente, eu imagino que ele devia estar, como a Lohane falou, super revestido do Espírito Santo de Deus. É para largar, não estou falando para a gente deixar o trabalho ali e sair correndo. Ele fala assim, ó, larga tudo que do mundo, todas as paixões, tudo aquilo que tem te travado, e me segue, vem andar comigo, me serve de todo o seu coração, de entendimento, muda. A palavra de Deus nos mostra duas mulheres ali, recebendo o Senhor na sua casa, Marta e Maria. Marta estava servindo? Estava servindo, glória a Deus. Mas Maria entendeu o propósito, aos pés do Senhor, aproveitando aquele melhor momento. Às vezes o Senhor, às vezes a pessoa fala assim, ó, o líder chega e fala assim, ó, vamos lá fazer a célula na sua casa, porque Deus deu um direcionamento para ele, que a sua casa precisa receber esse ambiente profético, que a célula, que o mover do Senhor causa. Aí você, não precisa, não vamos lá em casa, não, vamos na outra casa. Não mexe na minha caixinha de Pandora, não. É para entrar na sua casa, é para mudar o ambiente, é para transformar as pessoas. Como servo de Deus, as pessoas recebem essa direção e a gente não aceita, não deixa. Por quê? Porque nós estamos às vezes servindo
a homens. Marta estava preocupada com as pessoas que estavam ali, com as pessoas que eram convidadas, mas Maria estava servindo a Deus e entendendo lá atrás aquele versículo que a gente começou aqui, ó: amarás a Deus de todo o seu coração, entendimento, e deixa tudo e serve-me. Quantos creem que Jesus está aqui? A gente crê de coração que Jesus está aqui? E esse é o último versículo. Para viver uma vida de servo, eu volto lá atrás que o pastor Horácio falou, e o pastor Carlinho também falou semana passada. A gente tem que entender o propósito. Servo passa por ser alinhado ao propósito. Olha que Paulo fala em 3:7, Filipenses 3:7. A partir do 7, desculpa. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede à lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e baseia na fé. E olha o que ele fala: quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição, e participar, servir, entregar a minha vida em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte de cruz, para de forma alguma alcançar, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não quero, ou que não haja também obtido tudo isso, tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, isso é maravilhoso. Também fui alcançado por Cristo. Mas olha só no 13, irmãos, não penso eu mesmo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante, pois prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o propósito, o galardão do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo assim, ó, de forma simples, meus irmãos. Ele jogou fora todo o estudo, tudo aquilo que ele teve, mas ele falou: considero isso nada perante conhecer a Cristo. Depois que eu conheci, tive uma intimidade, houve um tempo profético em minha vida. A minha vida é para servir o Senhor. A atitude de servir ao Senhor em todos os momentos. Será que a gente serve ao Senhor em todos os momentos? A equipe de louvor pode estar vindo, tá? Será que a gente tem servido a Deus em todos os momentos? Quando a gente fala de cruz, lá atrás, que falou: toma a tua cruz e segue-me, muitas vezes, ou por muitos momentos, a gente pensa em coisas ruins. Peso. Eu vou tomar minha cruz, vou tomar o meu peso, minha doença, Jesus está falando de uma batalha, que é dia após dia que nós temos que vencer, porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Então aos seus servos Ele não vai dar o pior, Ele vai dar condição para nós passar por todas as dificuldades e vencê-las. Muitas vezes é nós que achamos que Deus tem colocado coisas ruins nas nossas vidas, e como servos travamos o agir de Deus em nós. Há quase 23 anos atrás, 20 anos atrás, eu estava num lugar como esse. Por isso, teens, galera, ouça agora aqui que o tio Maurício vai falar, porque o coração de vocês está fresco. Eu estava num lugar como esse, e teve um culto profético. Sabe, Alice, foi profético. Viu, Arthur? As pessoas começaram a falar de Deus, o ambiente foi crescendo.
E aquele pastor e aqueles ministros que estavam ali falaram a mesma coisa que é falado aqui na El Shaddai há muito tempo. Ouça, se você recebeu uma profecia de Deus, receba, porque é para a vida inteira. Se já é a segunda vez que estão te falando, acorde, você está fora do processo. Se é a terceira vez que estão te falando, meu irmão, acorda logo, porque o tempo de Deus pode estar passando e você está perdendo o agir do Senhor. Aí, Miguel, eles começaram a falar assim, sabe, aqui o Senhor vai derramar profecias, milagres, maravilhas, e aqui vão se levantar homens de Deus e mulheres de Deus, e eles ainda são jovens, mas vai ser derramado um servir maravilhoso, e o ambiente profético tomou lugar, Luísa, e tomou lugar. E sabe que o meu coração começou a bater muito forte, como o de vocês teens bate, bater muito forte. Será que é para mim? Será que ele está falando para mim? Tem tanta gente aqui. E ele falou, pessoas aqui vão servir Deus de todo o coração. Eu não me preocupei com ninguém. Eu dei um pulo da minha cadeira e levantei, sou eu. Eu vim correndo junto com mais um monte da minha geração. E eu fui lá na frente e me derramei para o Senhor. Eu não estava buscando um título, eu estava buscando a profecia sobre a minha vida. Eu estava buscando uma direção, me alinhar com o propósito de Deus para aquela geração. E hoje eu estou aqui. Ah, Maurício, como você chegou aqui? Eu cheguei aqui porque lá atrás algo foi derramado na minha vida e eu tenho seguido o propósito de Deus para mim. Demorou anos para acontecer? Demorou, mas é no tempo do Senhor que Ele leva os seus escolhidos ao lugar que Ele quer para ser servos de excelência do Senhor. É no tempo do Senhor que Ele vai te tirar tudo aquilo que tem travado a sua vida, tudo aquilo que tem impedido de você servir ao Senhor. Sabe, Pedrão, é o momento que Deus vai usar essa nova geração para trazer um renovo para a igreja dele. Vocês são servos melhores que nós, por isso pega isso agora em nome de Jesus. Quando a Esther falou aqui, que nós somos o que? Exemplo. Eu sirvo porque eu sou exemplo para minhas filhas. Se eu deixar de servir, quem vai servir para minha casa? Quem vai levar a profecia? Quem vai levar a palavra do Senhor? Eu tenho 2 meninas, mulheres que estão debaixo da minha cobertura e da minha esposa, e eu entendo que servir é o melhor para minha casa. Decida hoje o que vocês querem, porque eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. E é esse o entendimento do servo. Não preocupa com o que está do seu lado, que segue Deus por osmose, que é empurrado, que precisa todo sábado ligar, toda semana tem que ligar para ir na célula. Servo vai, porque entende o propósito. Servo liga para o líder, fala, eu estou aqui. Você precisa de um café? Precisa que eu leve um copo d'água? Quer servir a Jesus e não faz nada para a pessoa que está do lado. Visita as pessoas. Olha o propósito que Jesus fez. Quando Deus tocou no meu coração lá atrás, Ele mudou a minha visão de Deus. E você serve com tristeza, Maurício? Pergunta para quem está do meu lado. Eu sirvo com alegria. Eu faço tudo no meu lugar com alegria. Por isso que as pessoas vêm comigo, porque eu sou alegre em servir ao Senhor. Eu tenho gratidão que Ele fez. Se eu estou vivo até hoje, foi porque o Senhor. Eu não ligo para as pessoas que estão alcançando algo maior. É propósito na vida deles. Eu tenho que me empenhar para cumprir o que Deus falou para mim fazer. Para de limitar a sua fé. Crente que segue por osmose tem que empurrar. Osmose fala de não colocar energia. Osmose fala de não colocar vontade. É empurrado pelos outros. Crente que é empurrado e quer falar que serve a Deus. Pega o seu telefone que está sem de crédito, liga para as pessoas. Isso é servir. Usa a sua internet. Para de ver vídeo. Vai servir o Senhor. Quer pregar para as crianças? Tem um monte de criança aí para ser salva.
Algum tempo atrás, esposa, algumas pessoas da célula, o pastor Carlos sabe que eu não vou. Tinha um buraco aqui no teto. Tinha um buraco aqui no canto do teto. E eu falei, pastor, que Deus tinha me falado num dia de oração aqui, que algo estava acontecendo, Deus estava trabalhando na igreja, algo estava acontecendo. Porque aquele buraco às vezes mostrava uma vergonha, algo que estava ali, algum defeito, algo que precisava ser modificado. E nós oramos e ora e peço a Deus entendimento. E hoje esse buraco está tapado, está tudo consertado. Deus conserta as coisas. E hoje é dia de conserto para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que deixaram de servir o Senhor de todo o coração. E há um buraco, há uma lacuna. Pode ser a melhor pessoa no mundo, mas não é completo, porque não serve ao Senhor. Não é completo. Não venha me dizer que é completo. Não é completo. E Deus vai te dar o escape. Deus vai te dar a direção. Feche seus olhos em nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala no livro de Atos, com os olhos fechados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior mais profundo e lhes prendeu os pés nos troncos. Muitas pessoas aqui estão com os pés presos. Pés fala de divulgação, de envio do evangelho. Os seus pés estão presos, meus irmãos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Amarás a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Eles estavam servindo, e os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes que os prendiam soltaram. O carcereiro acordou vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas olha só, Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? A sua família está te perguntando isso, meu irmão e minha irmã. Os seus amigos no trabalho estão te perguntando isso. Os seus colegas da escola, na faculdade, aonde você está, as pessoas estão te perguntando. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, serviram o Senhor, e ele e toda a sua casa. Naquela mesma noite o carcereiro lavou as feridas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou-o para sua casa e o serviu uma refeição, e todos se alegraram. O Senhor nosso Deus é maravilhoso. Ele usou da vida de Paulo e Silas como servo até o final. Os troncos tentaram prender os pés deles no tronco. Meu irmão, quando fala de tronco, de madeiro, do que a gente lembra? Tentaram impedir Jesus de cumprir o propósito de Deus. O mal tem tentado te impedir de cumprir o propósito do Senhor como servo. O inimigo tem implantado na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Ele tem te desviado a atenção e prendido os seus pés.
Pés fala de proclamação do Evangelho. O pastor Carlinhos nos ilustrou bem que pés, quando Jesus lá em João foi ministrar sobre os discípulos, sobre os pés dele, ele estava fazendo com que os pés deles, que era algo natural, ia tocar no natural, na terra, o espiritual com o natural. Olhe para os seus pés agora em nome de Jesus. Oh, quão belos, quão perfeitos, quão maravilhosos são os pés daqueles que levam o Evangelho, daqueles que são servos. Mas lá no começo ele fala: como irão se não há quem pregue? Como conhecerão se não há quem os sirva? A pregação vem do servir. Hoje o Senhor vai derrubar tudo aquilo que tem te impedido de conhecer o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Ministério de Louvor vai nos conduzir a um tempo profético do Senhor. Vão derrubar muralhas, empecilhos, todas as travas que tem amarrado a sua vida, porque a Lohane, em nome de Jesus, no começo desse culto, já liberou a unção, a ativação do Espírito Santo em nosso meio. Então ele tem liberdade. Tens liberdade. Eu quero me apaixonar. Se apaixone outra vez. Eu quero me desesperar. Que haja um desespero. Outra vez. Eu quero perder o sono. Queimando de amor por ti. Desespero. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono. Mais. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Se apaixone pelo Senhor, creia no Senhor. Quero me desesperar. Desespero. Outra vez. Eu quero perder o sono. Outra vez. Queimando de amor por ti. Mais. Envolve. E eu quero me apaixonar. Envolve. Seja envolvido por essa atmosfera de adoração. Eu quero me desesperar. Assim como Paulo e Silas, adore ao Senhor. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Yamassou e andalaias. Reme andala, chore andalaias. Ouça. Queima por ti. Ouça. Eu tenho a minha vida, todos que me conhecem, não é algo novo. Todo mundo pode achar que isso que acontece aqui é algo, mas quem anda comigo sabe que a minha vida é movida, nossos lugares, pelo mover do Espírito Santo. A gente não limita o agir de Deus. E algo profético que está acontecendo aqui nessa noite. A palavra fala que publicamente o Senhor venceu na cruz os inimigos, publicamente. Muitos aqui vão ter que publicamente assumir que querem servir ao Senhor. Porque se a gente tem coragem, a gente vem diante do altar de Cristo e pede: eu sou contigo, eu estarei contigo. E você que está com seu filho teens, com a criança,
assim como foi proferido lá atrás na minha vida, vem aqui, porque o Senhor vai derramar uma unção profética sobre essa nova geração. Eles vão ser apaixonados pelo Senhor, eles vão ter fome do Senhor. Saia do lugar, traga seu filho, porque nós investimos tanto neles, para que eles sejam médicos, advogados, juízes, enfermeiros, policiais, mas nós não investimos para os nossos filhos ser servos do Senhor, para que os pés deles sejam calçados com as sandálias do Evangelho que traz a paz. Antes do seu filho ser médico, ele tem que ser um bom servo. Ele vai ser o engenheiro que serve ao Senhor, um médico que tem a direção profética de Deus. Ele vai ser um policial cheio da graça do Senhor. Esse é o lugar que a gente tem que investir os nossos filhos. E para quebrar essa barreira, você tem que ser fortalecido e acreditar que o Senhor vai abrir o mar, vai romper todos os grilhões, quebrar as barreiras. Ele tem tudo, Ele tem programado um escape para você. Por isso, nesse tempo profético, creia, o Senhor está agindo. Aquele que é servo receberá do Senhor. Coloque as mãos sobre os seus filhos, unja a sua casa. Você é o sacerdote, você, pai, tem que servir primeiro, você, mãe, tem que orar mais. Ore até que aconteça. Fortaleça agora em nome de Jesus. Traz o escape, Deus, traz o fortalecimento que nós precisamos em nome de Jesus. Vai recebendo orações, o Ministério do Louvor vai nos dirigir. O Senhor tem feito algo profético. Abrace o seu filho, traga ao altar de Cristo, sai do seu lugar. Coloca a mão, Leno, em nome de Jesus. Coloca a mão, eu não quero ver um pai sem a mão no filho aqui agora, em nome de Jesus. O mundo tem colocado a mão na cabeça do seu filho, você não pode deixar isso acontecer. Respalde o seu filho. O pai conhece o filho, e o filho é um com o pai. Ouça o fortalecimento de Deus para você e sua casa agora em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Uma unção profética. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá o escape
escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não tema, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não teme, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Amém. O Senhor está ministrando algumas famílias aqui. Continue sendo ministrado pelo Senhor, aqueles que estão. Aqueles que tiverem que ir, pode ir, mas quem está sendo ministrado, continue nesse espírito, essa atmosfera. O Senhor está trazendo os pais de volta aos filhos e os filhos de volta aos pais. Esse foi o exemplo de Jesus, ser servo ao Pai, servo. Que nós possamos voltar à essência. Que você e a sua casa seja abençoado por Deus. Vá em paz, recebendo a direção profética daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sirva com excelência ao Senhor aonde Ele te colocar, porque Deus quer o melhor para a sua vida. Em nome de Jesus, receba do Senhor em nome de Jesus.